subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez no canal Rascunho da IBD. Nesta oportunidade estaremos comentando juntos aí a lição de número 8, lição da classe dos adultos. Uma lição interessante quando vai tratar, essa lição especificamente vai tratar da estratégia de Paulo, não é? Da estratégia de Paulo para missões, principalmente no continente europeu, não é? Ali em Tessalônica, não é? E nós vamos estudar um pouco sobre essa demanda, porque o título da lição, o título geral é Até os Confins da Terra. Está falando sobre missão. É uma lição que estimula a obra missionária, os trabalhos que são feitos, né? E assim sucessivamente. Então, diríamos que a matéria teologicamente dessa revista é missiologia, tá certo? E é uma lição interessante. Alguém já tem dito que ela é repetitiva? Não. Ela vem trazendo parte por partes, né? Então, na lição passada, nós estudamos sobre a responsabilidade. De quem é a responsabilidade de enviar, de manter e de assistir o missionário, de dar assistência ao missionário, de acompanhar o missionário. Quem é a responsabilidade? Nós vimos que é da igreja, não é? E nesta lição de número 8, que tem como título Missionários Fazedores de tendas. Estudando bem esse fator, nós vamos observar que vem a pergunta: tem condições de conciliar a obra de Deus com os trabalhos materiais, a obra missionária propriamente dita com os trabalhos materiais? Qual o objetivo específico de Paulo ter ido construir tenda? Por que era a função dele, era a profissão dele, não é? Nós vamos observar isso, não é? Nos textos e na leitura propriamente dita, né? Então, nesse contexto, nessa questão, nós vamos ver perguntas assim: é preciso abandonar a vocação missionária para exercer a vocação profissional? É preciso abandonar a vocação profissional para poder exercer a chamada missionária, né? Se existe apenas um modelo de chamado missionário na vida e a vida profissional são conciliáveis, né? São perguntas que surgem no decorrer da lição, que surgirão, né? E estaremos aprendendo um pouco sobre isso. Então, o primeiro tópico da lição, nós vamos observar que é a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial, não é? O texto bíblico em classe, nós vamos ter Atos capítulo 18, verso de 1 a 5, e vamos ter também 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11 e 12, tá certo? Então, o primeiro tópico, como eu já disse, é a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. O segundo tópico, nós temos aqui missionários fazedores de tenda, que é o título da lição propriamente dita, e vocação, profissão e missões, é o terceiro tópico, certo? Nós vamos observar que no texto em apreço, no texto da leitura bíblica em classe, nós vamos observar que Paulo vai falar sobre Coríntios. Diz o texto, capítulo 18, verso de 1 a 5. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu, de nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, ou seja, tinha vindo da Itália, estava há pouco tempo, e a Priscila, sua mulher,
pois Cláudio tinha mandado todos os judeus que todos os judeus saíssem de Roma. Este ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tenda. Então Áquila também fazia tenda, né? E todos os sábados disputavam na sinagoga e convenciam os judeus e gregos. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 1 e 2, de 11 e 12, ou melhor, nós temos o texto. 1 Tessalonicenses, aliás, o versículo 15 ainda, o versículo 5 do capítulo 18 diz assim: quando Silas e Timóteo disseram da Macedônia, Paulo foi impulsionado pela palavra e testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. 1 Tessalonicenses 4, verso 11 e 12 diz assim: procurais viver quieto e tratar os vossos próprios negócios e trabalhar com a vossa própria mão, já que vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Não é? Aqui quebra toda anomalia, todos mau costume dos aventureiros, dos ladrões de púlpito, não é? Que andam por aí, não sabem de nada, andam gritando no pé do ouvido dos outros. O povo tem que aprender. E tem gente que gosta de fazendo promessa aí, Deus deu isso aqui, dá chave para ali. Esquece, meu irmão. Trabalhar para o pão não ser pesado a seu irmão, é o que está escrito no texto. Então todo obreiro de verdade, ele é chamado por Deus trabalhando, não é? E hoje está um tal de viver do ministério, como diz o pastor José Wellington, nosso presidente: ministério não é profissão. Ministério não é profissão. Ministério é vocação. Ponto. Não é? Ministério não é profissão, ministério é vocação. Então todos que se enveredam por esse caminho estão deturpando a palavra de Deus, inclusive a obra missionária e a instrução do apóstolo Paulo. Ok? Trabalhando bem essa questão textual, dentro da visão do texto que nos é proposto em Tessalonicenses capítulo 1, não é? Nós vamos observar que Paulo faz umas observações, e as observações começam a ser feitas no capítulo 17 do livro de Atos. Capítulo 17 do livro de Atos, Paulo começa a fazer uma tratativa sobre essa questão. Nós vamos observar que dentro dessa proposta exposta no texto bíblico, nós vamos ver que Paulo, a igreja, a carta de Paulo às Tessalônicas, nós vamos observar que Paulo fala da plantação de igreja, da estratégia de plantar igreja, não é? E ele começa fazendo isso, nós vamos observar isso em Atos, a partir do capítulo 16 precisamente, mas 17 e 18 também. Então ele era plantador de igreja. Ele antes disso conhecia a cidade, o tempo, as lutas e o resultado da pregação de Paulo nessa importante capital macedônia. Nós vamos conhecer tudo isso aí, Portanto, vamos observar alguns aspectos com respeito aos planos de Deus, que quem prevalece na vontade humana. Então Paulo queria entrar no continente asiático em sua segunda viagem missionária. Deus o direcionou para a Europa. Ele pretendia ir para o Oriente, mas Deus o conduziu para o Ocidente. Então observe que quem coordena tudo isso é o próprio Deus, e ainda assim é Deus que cuida. A invasão da Europa certamente não estava na mente de Paulo. A invasão, ou seja, entrar na Europa, não estava na mente de Paulo, mas evidentemente estava na mente do Espírito, estava no plano de Deus. Por essa razão, o mundo ocidental foi alcançado pelo Evangelho, e as igrejas do Ocidente se tornaram a base de grandes avanços missionários.
né? Foi na Europa que se deu, que no seu devido tempo, o Evangelho se espalhou pelas grandes continentes, como África, Ásia, América do Norte, América Latina, Oceania, alcançando aí assim os confins do mundo. Observamos também, podemos observar que a perseguição humana não pode destruir a obra de Deus, né? A evangelização da Europa foi cumprimento da agenda de Deus, né? Pois Deus tem a sua agenda, né? Porém, ocorreu sob dura perseguição, por onde Paulo passou na Europa, enfrentou implacável perseguição e foi açoitado em Filipos, expulso de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corintos, né? Então isso nos mostra que a vontade de Deus não é incompatível com o sofrimento da igreja de Tessalônica. Foi gerado no útero do sofrimento, nasceu no berço da perseguição, a igreja de Tessalônica, né? E floresceu num ambiente de profunda hostilidade, né? Então é disso que a lição está falando propriamente dito, das estratégias de Paulo, né? Os ventos da perseguição jamais destruíram a igreja, apenas aceleraram o processo de crescimento da igreja. Outro ponto que devemos observar é quando Deus se manifesta, a igreja se fortalece com muita rapidez, né? O apóstolo pregou 3 meses, aliás 3 sábados. Paulo pregou 3 sábados, só 3 sábados em Tessalônica, que esse tempo foi suficiente aí para produzir uma verdadeira revolução na cidade. O evangelho chegou ali, não é? E nós podemos observar que dentro chegou ali o evangelho e sobretudo sob o poder de demonstração do Espírito de Deus, grande convicção, né? Os corações foram atingidos, as vidas foram transformadas, os gentios largaram os seus ídolos e se converteram, né? Se converteram a Cristo, obviamente. E isso nós vamos ver em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 e versículos 7 e 8, quando diz que tornou-se crentes modelo para os demais. A igreja ali tornou-se um crente modelo para os demais, né? Em um curto espaço de tempo, eles se transformaram firme na fé, sólido no amor, robusto na esperança, né? Mas sob a ameaça e atroz de perseguição daquela igreja que plantada às pressas debaixo de um sofrimento, que tornou-se uma agência de evangelização para todas as demais regiões da circunvizinhança ali, todas aquelas regiões ali, né? Quando vamos observar isso, nós vamos observar, temos que observar em Atos capítulo 1, capítulo 17, versículo de 1 a 9, não é? Nós temos aqui algumas lições para observar isso. Paulo não era apenas um pregador, Paulo era também um sábio, um estrategista, né? Sua primeira viagem missionária concentrou-se exclusivamente em Chipre e na Galácia, né? Na segunda viagem ele dedicou o seu tempo, né? Fixou ali na província macedônica, né? Acaia. E na terceira viagem ele se concentrou em Éfeso, na província da Ásia Menor. E é importante ressaltar que todas elas, Paulo incluiu a capital como seu trajeto, né? Observe, Paulo pegava cidades grandes logo, né? Porque era o objetivo dali fazer uma base missionária e expandir o trabalho para as regiões ali, né? Das cidades circunvizinhas. E assim sucessivamente. Paulo, lá em Tessalônica, capital da Macedônia, em Corinto, a capital da Acaia, em Éfeso, a capital da Ásia, né? Então Paulo escrevia cada uma das suas igrejas, né? Igrejas chamadas igrejas capitais, podemos assim dizer, ou seja, suas cartas aos Tessalonicenses e aos Coríntios e aos Éfesos, né? Então ele escrevia para as igrejas capitais. Então Paulo entrou na Europa sob a orientação do Espírito Santo. Ele tinha também discernimento para fazer as melhores escolhas e estratégias na obra missionária nesse continente. Por essa razão, viajando pela grande via expressa, aquela via expressa chamada Via Egnatia,
né? Ou seja, essa via Egnátia, ela passou por várias cidades, né? Ele passou por várias cidades das cidades de Macedônia, a saber, Anfípolis, Apolônia, e concentrou seu trabalho em Tessalônica, né? A capital da província. Como eu já disse, ele escolhia sempre a capital para fazer o trabalho, né? Podemos observar também que de todas as cidades que ele concentrou, a capital da província, que havia aí uma sinagoga judia, né? E podemos ver que todas as cidades da artéria, no caso, dessa artéria, dessa via, Tessalônica era maior, era mais influente, situada no atual Golfo de Salônica. Hoje, inclusive, a cidade chama assim Salônica, é a segunda maior cidade da Grécia, que foi edificada na forma de um anfiteatro, né, nas colinas do fundo da Bahia. Então Paulo, não que Paulo julgasse essas duas primeiras cidades, não, indignas do Evangelho, não, ele não julgou elas indignas do Evangelho, mas ele compreendia que se Tessalônica fosse alcançada, o Evangelho poderia irradiar-se dali para as outras regiões. Então, assim, Paulo não estava fazendo aí sendo preconceituoso, né? Paulo sabia usar os recursos disponíveis da época, né? Para agilizar o processo de evangelização. Nós vamos ver que a viagem de Paulo a Tessalônica ressalta a importância dessa via Egnátia, no caso. Grande estrada romana, a via Egnática começava em Neápolis, passava por Filipos, Anfípolis, né, conforme está escrito em Atos 16, versículo 12, Apolônia, Tessalônica, depois passava para o oeste, atravessando a Macedônia até a praia do mar Adriático, né, em Dirráquio, né, onde os viajantes podiam atravessar o mar para a Itália. Então as campanhas missionárias de Paulo foram muito facilitadas, onde havia boas estradas e rodovias expressas. Observe a estratégia do apóstolo. Ele não dificultava o trabalho, ele abria em lugares estratégicos, tinha uma logística interessante, uma logística boa. Então ele trabalhava em cima dessa premissa, né? Com uma boa logística, com boas estradas, obviamente, fazia parte do seu projeto, né? Todo o mundo antigo, para ajudar aquelas rodovias expressas do mundo antigo, para ajudar no progresso, né? Então os missionários viajaram cerca de 53 quilômetros para Anfípolis, né? E 43 para Polônia, e então 56 para chegar até Tessalônica, né? Paulo ele costumava ministrar nas cidades maiores, transformar os centros de evangelismo em toda a região. Então, Tessalônica era uma cidade estratégica, era a capital da Macedônia, era um importante centro comercial, e só comparado aí à cidade de Corinto, ali ficava nos mais importantes portos da época, né? Ela comandava o comércio marítimo, o mar Egeu, o terrestre, havia Egnátia, no caso, como eu já disse, também em Tessalônica, que passava por diversas rotas, né? O Espírito Santo escolheu a cidade com base a partir do qual o Evangelho poderia se irradiar para muitas outras direções, né? O nome original da cidade era, naqueles dias, o nome original da cidade era Thermae, né? Que significa fontes quentes. 600 anos antes, Heródoto já descrevia uma grande cidade ali, né? Aqui Xerxes, o persa, estabeleceu uma base naval, né, para invadir a Europa em 315 a.C. E Cassandro reedificou a cidade e colocou o nome dela de Tessalônica, em homenagem à mulher, filha de Filipe da Macedônia, a irmã de Alexandre Magno. Tessalônica, como Filipos, era uma cidade antiga que recebera nova vida na era helenística, né? Então, um fator histórico interessante, né? Então, os romanos fizeram dela uma cidade livre. Em 42 a.C., ela possuía os direitos garantidos de governo próprio nos padrões gregos,
mais que romanos, né? Já as tropas romanas haviam cercado essa importante cidade. Ela mantinha a sua própria assembleia, seus próprios magistrados, sua população era estimada naqueles dias de 200 mil habitantes, né? Durante todo esse tempo chegou a rivalizar com Constantinopla, né? Como candidata à capital do mundo, né? Como já dissemos, pela Via Erétia, Tessalônica ligava o Oriente e o Ocidente, então ela ficava na entrada do Império Romano, né? Então, em virtude desses fatos, né, verdadeiramente é impossível enxergar uma importância da chegada do cristianismo, a importância da chegada do cristianismo a Tessalônica. Então, Paulo sabia que se o cristianismo conseguisse se estabelecer em Tessalônica, se estenderia ao Oriente por via Egnátia e até a conquistar a Ásia, né, pelo Ocidente, e pelo Ocidente chegaria certamente na cidade de Roma. Então, o advento do cristianismo em Tessalônica foi um passo crucial para a transformação daquela cidade e daquela região, né? Foi a segunda maior cidade do Império Bizantino, né? Outro ponto importante é o ponto de contato que a pregação do Evangelho. Paulo escolheu Tessalônica não apenas por sua localização geográfica, né? Mas pela importância política e assim sucessivamente. Então, a essência da pregação de Paulo era Cristo, né? A partir das Escrituras. Isso é um fator interessante, né? E, doravante, Paulo começou a pregar a sacrossanta palavra naquela região e assim sucessivamente. Então, na Macedônia, por orientação do Espírito Santo, Paulo escolhe Tessalônica como capital da província da Macedônia para plantar a igreja ali, e foi a estratégia dele. Na verdade, é Deus quem escolhe os obreiros e dirige a obra. Então, é Deus quem abre as portas para a pregação, né? Os corações para a mensagem. Em 3 semanas, em Tessalônica, Paulo plantou uma igreja que floresceu e se espalhou sua influência para as outras províncias, apesar de amargas perseguições, né? Como vimos no texto. Então, a igreja de Tessalônica é uma igreja modelo, né? Então, uma saudação carinhosa, Paulo fala, vale a pena que ele ressalta 3 aspectos, né? Aos remanescentes da carta: Paulo, Silvano e Timóteo. Então, são os remetentes da carta. Silas e Timóteo era companheiro de Paulo nessas viagens, né? Missionário por questão de fidalguia, por exemplo. Então, o apóstolo insere o nome deles em sua missiva, em sua saudação, né? Os remanescentes da carta eram homens fiéis a Deus e fiéis à igreja, eram pastores e não exploradores de rebanho, como temos hoje, né? Estavam prontos a dar vida pela igreja em vez de viverem às custas dela. Então, olha o contraste que temos hoje. É um abismo gigantesco, gritante, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos fazer a tratativa do capítulo 11, né, do capítulo 4, verso 11, de 1 Tessalonicenses, podemos observar a importância que Paulo dava dentro dessa missão de estratégia, né? A estratégia era um ponto culminante, um ponto interessante. Quando Paulo faz a tratativa, que ele fala ele abre as cortinas do futuro, acende a luz do palco da história e nos mostra que é melhor para o povo de Deus, e está o povo de Deus e tudo aquilo que está por vir, né? Então, o futuro não vem envolto de trevas. Ao contrário, ele traz sua bagagem, a garantia de que a morte não tem a última palavra. Não caminhamos para uma noite trevosas, né? Não estamos fazendo viagem rumo ao abismo e não estamos avançando para um destino desconhecido. Pelo contrário, a história não é cíclica. A história ensina tudo que temos para nós. Então, a história é linear, teleológica, ou seja, ela mostra o caminho, aponta um caminho de uma consumação final onde se virá a vitória triunfal, né? Nós vamos considerar, dentro desse contexto, 3 pontos importantes, né,
que Paulo destaca aqui. Primeiro, ele desespera, ele fala das desesperanças daqueles que não conhecem a Deus, né? O mundo pagão era completamente desprovido de esperança, né? Então Paulo vai apontar aqui sobre essa demanda. William Barclay, ele resiste a alguns pontos, alguns pensadores, né? Esquilo escreveu: uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Teócrito escreveu, disse: há esperança para aqueles que estão vivos, mas para os que morreram estão sem esperança, né? Cátulo, ele afirmou assim: quando a nossa breve luz se extinguir, há uma noite perpétua em que devemos dormir. Aos crentes de Tessalônica, egressos dessa realidade, ainda estava sendo brutalmente perseguido e estava de forma entristecido, né? Então, quando vamos observar, a igreja de Tessalônica, ela enfrentava dois graves problemas, né, que tiravam a sua alegria. Primeiro, dizia respeito aos membros da igreja que tinham morrido antes da segunda vinda de Cristo. A morte deles significava que estaria excluído dos acontecimentos do glorioso associado à parousia. O segundo dizia a respeito da cronograma da segunda vinda de Cristo. Por trás dele havia um temor de que a parousia pudesse pregar os vivos desprevenidos e, portanto, não participavam da salvação. Outro ponto importante é a revelação de Deus, que dá esperança, né? Então, os filósofos têm discutido algumas sobre a imortalidade, os espíritos que falam em comunicação com os mortos e etc., mas Paulo resolve o problema dizendo que não precisamos especular, né? Pois temos uma revelação específica, clara da obra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 e 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Então a Bíblia tem a clara revelação acerca de tudo isso. Paulo, ele vai fazer a tratativa dentro do capítulo 4, verso 11, né? Quando ele faz uma afirmativa muito contundente, né? E nós vamos observar aqui que ele fala da transição da santidade para o amor fraternal, né? Assim como o amor de Deus é santo, o nosso amor por Deus e o nosso amor de uns pelos outros devem também ser motivado por um viver santo. Quanto mais nós vivemos com Deus, tanto mais vamos amar uns aos outros. Se um cristão realmente amar o seu irmão, ele não vai pecar contra ele, não é? Então nós vamos ver que o amor fraternal é um dever. O amor fraternal é um dever. A igreja havia sido instruída que o amor é uma das marcas da vida da igreja, tá certo? E Paulo, ele emprega a palavra aqui, uma palavra grega chamada Filadélfia, que é o amor que existe entre irmãos de sangue, não é? Há 4 palavras distintas para o amor dentro do grego. O eros, que se refere ao amor físico, né? O amor erótico, né? O amor estorge, que se refere ao amor da família, né? O amor filial, que é um amor profundo, de profunda afeição, manifesto por uma amizade, certo? E o amor ágape, que é o amor de Deus demonstrado para conosco. Então Paulo, ele vai trabalhar uma proposta, né? Ele fala do amor fraternal responsável, né? O amor fraternal responsável, ele diz assim: procureis viver quietos e tratado por os vossos próprios negócios, e trabalha nos vossos próprias mãos, como já vou-lo tenho mandado. Então Paulo fala dessa tratativa. Agora, nessa ênfase tanto do amor entre irmãos, mas o testemunho dos de fora, o desafio agora não é apenas andar em amor, mas andar em honestidade, ok? O amor fraternal é irrepreensível. Paulo, ele faz essa tratativa e de forma afirmativa ele trabalha isso. Então ele foi fazer tenda, não é? A profissão do apóstolo dentro do texto da Bíblia aqui a respeito do exemplo de Paulo, ele traz um termo missiológico, de fazedor de tendas, ou seja, a expressão aqui é trazida com mais precisão de trabalhadores em couro, porque tenda se fazia com couro, né? Pois as tendas eram feitas pelos couros de cabra no Novo Testamento.
a um casal que tinha a mesma profissão, a saber, Áquila e Priscila. Eu já trouxe também esta dissertação, essa visão, pois as tendas eram feitas pelos couros de cabra, né? Então, devido a um edito do imperador romano, Cláudio, no ano 49, também já trouxe, Áquila e Priscila saíram de Roma e foram para Corintos, morar em Corintos, e assim Paulo se encontrou com esse casal e passou a morar e trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fábrica de tendas e anunciar boas novas, né? Como o apóstolo Paulo ele conjugava essa vida profissional e ministerial? A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente seus serviços espirituais, e cada rabino tinha que aprender uma profissão para sustentar. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que não aprendera na juventude, embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantava, né? O apóstolo trabalhou para o seu ofício para ganhar o pão de cada dia, não é? Outro ponto importante, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Então, Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo, e dos ministros de receber ajuda econômica por parte daqueles para quem ministrava, né? Isso falamos na lição passada, trabalhamos bem essa ideia. Até o mesmo recomendado nas escrituras desde os tempos antigos, né? Inclusive, mais tarde o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos conversos, né, a sustentar aí a obra de Deus. Então, privando aí do futuro, do fruto de que deveria abundar a conta de quem dá voluntariamente. Né? E aí vamos observar, missionário fazedor de tenda. Né? Fazer tenda não é uma ideia nova. É tão antiga quanto as escrituras, conforme estudamos aí em Atos 18. Assim, também o contexto de missões, a expansão ou a expressão fazedor de tenda tem a ver com discípulos de Jesus chamados missionários de sua igreja, mas para usar os dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. Né? A força missionária do mundo, a missões se torna um movimento global, né? E que começou com a ação de Deus pela graça para a reconciliação do mundo consigo. Já tivemos isso nas primeiras lições também. O preparo dos fazedores de tenda, como outros missionários, os fazedores de tenda devem se preparar plenamente para se tornar um ministro transcultural mais eficiente que puderem. Aqui é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, que ele fala assim, que boa instrução necessária a todo bom obreiro da causa do mestre. Então Paulo já ensinava isso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. Vocação, missão e profissão, tópico de número 3, para fechar. Deus é quem chama, Deus é quem chama. Então, muitas oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes dentro do contexto nacional e até em outros países. Todavia, Deus é quem coloca nosso coração à disposição e a aptidão para executar determinado ofício. Né? E quando vamos exercer a chamada? Quando respondemos de forma prática o chamado, exercendo a nossa vocação, encontrando o nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Ele mesmo é quem nos dá a condição para realizar tais tarefas, ok? Por meio dos nossos dons e virtudes. E assim sucessivamente, tá certo? Então, quando vamos ver os trabalhos da igreja, os trabalhos do missionário, não atrapalhou a vida profissional de Paulo, né? Até porque Paulo não era preguiçoso e Deus não chama preguiçoso. Deus está chamando cada vez mais profissionais para que leve a mensagem de salvação até os confins da terra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Existe até países aí que é difícil entrar missionário, mas se tiver uma profissão tal como enfermeiro, auxiliar ou médico,
a facilidade é um pouco maior, tá certo? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.